Olá pessoal, é com imensurável prazer que vou estar fazendo comentários referente ao tema Espírito Santo. Esses comentários, isto é, este vídeo, terá duração aí de alguns minutos, né? Acredito que 20, no máximo 25 minutos, de 20 a 25 minutos, ok? Para quem não me conhece, eu sou o pastor Joelso, professor de teologia sistemática e também de teologia avançada. Eu quero gravar esse vídeo e compartilhar também com um grupo de alunos, né? Um grupo de alunos que estão estudando a teologia sistemática. Então, para início, eu quero falar sobre pneumatologia. Pneumatologia, que significa doutrina do Espírito Santo. Então, falando sobre a natureza do Espírito Santo, vou trazer aqui a introdução. Lembrando, pessoal, que será incluído aqui vários textos da Bíblia Sagrada, o que é muito bom, né? Muito bom mesmo. Muitos alunos, pessoas que amam estudos da Bíblia, sempre gostam de comentários. Tem um tema, mas elas gostam que seja incluído os textos da Bíblia Sagrada. É algo que eu estou de pleno acordo. Então vamos lá. A natureza do Espírito Santo, trazendo aqui a introdução. Muito erro e confusão existe em nossos dias no tocante à personalidade, isto é, as operações e as manifestações do Espírito Santo. Eruditos, conscientes, mas equivocados, têm sustentado pontos de vista errôneos a respeito dessa doutrina, que é o Espírito Santo. É vital para a fé de todo crente cristão que o ensino bíblico a respeito do Espírito Santo seja visto em sua verdadeira luz e mantido em suas corretas proporções. Ok? Pré-pentecostal. O Espírito Santo preexistia como a terceira pessoa da divindade e nessa qualidade esteve sempre ativo. Mas o período aí que antecedeu ao dia de Pentecoste não foi a época de sua atividade especial. O período do Antigo Testamento foi de preparação e espera. O Espírito Santo preexistia como a terceira pessoa da divindade e nós encontramos aí várias referências no Velho Testamento que diz respeito à manifestação do Espírito Santo, que se manifestava esporadicamente, né, no Velho Testamento. Encontramos aí uma notável diferença existente em suas manifestações no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. Ele é referido aí por 88 vezes no Antigo Testamento. É importante pontuar, tá bom, pessoal? 88 vezes vamos encontrar no Velho Testamento as manifestações do Espírito Santo. E mais de metade desse número de vezes somente no livro de Atos dos Apóstolos, enquanto que em todo o Novo Testamento ele é mencionado mais de 3 vezes para cada referência que ele é feito no Antigo Testamento. Durante esse período
pentecostal, o Espírito Santo descia sobre os homens, apenas temporariamente, a fim de inspirá-los para algum serviço especial. E deixava-os quando essa tarefa ficava terminada. B. Pós-pentecostal. Então, esse período que se estende do dia de Pentecoste até os nossos dias pode legitimamente ser chamado de dispensação do Espírito. Após o dia de Pentecoste, por meio aí do Espírito Santo, Deus veio para habitar nos homens. Ele vem para permanecer. O dia de Pentecoste marcou o raiar de um novo dia nas relações entre o Espírito Santo no dia de Pentecoste. Então marcou aí o raiar de um novo dia nas relações entre o Espírito Santo e a humanidade. Ele veio para habitar na igreja. Já era uma promessa no Velho Testamento, quando a gente lê o texto que se encontra em Joel, capítulo 2, verso 28, o próprio Deus, através do profeta, já havia feito a promessa do derramamento do Espírito Santo nos últimos dias. Tudo bem? Então nós temos aí também a promessa de Jesus. Jesus disse aos seus discípulos: não vos deixarei órfão, mas enviarei o Consolador, e este estará convosco todos os dias. Amém? Então nós temos aí em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando o Espírito Santo ele se manifesta ali, atuando em 120 irmãos, né? E irmãs que estavam ali buscando a promessa. Então o Espírito Santo se manifesta. Quer dizer, Jesus já havia prometido. Deus, o Eterno, no Velho Testamento, já havia prometido. E agora o Espírito Santo se manifesta para habitar no meio da igreja. E é esse Espírito que habita no meio da igreja até os dias atuais, né? E até quando o nosso Senhor e Salvador Jesus, ele vir buscar a sua igreja. Amém? Só de falar, sinto a presença de Deus, né? Porque é algo muito verdadeiro, né? No que diz respeito às promessas de Deus, no que diz respeito à atuação do Espírito Santo no meio da igreja, porque é Ele que direciona a igreja, é Ele que ensina a igreja, é Ele que instrui a igreja, é Ele que revela o oculto, o escondido, né? E é Ele que preserva a igreja e, além disso, prepara a igreja, santificando-a para o grande dia do encontro com o Senhor. Amém? Isto é o casamento aí da noiva, né? Quer dizer, a igreja com o noivo, que é Cristo. E aí nós temos um texto muito interessante, que é a parábola das 10 virgens, na narrativa de Mateus, capítulo 25. Tudo bem? Vamos lá, pessoal. Dando sequência aqui aos comentários. O estudo do Espírito Santo de Deus é importante devido a quem Ele é, o que Ele faz e ainda fará na história da humanidade. Ou seja, o Espírito Santo é Deus. E aquilo que se conhece verdadeiramente do Senhor só é possível por sua pessoa. Ele é o alicerce da vida e também da religião. Então, enquanto o mundo associa... Eu quero aqui pontuar, porque eu falei a palavra religião, pessoal, mas não atribuindo a costumes, né? Não a costumes, mas também atribuindo de uma maneira mais clara, mais original, religião, que significa ligação com Deus, tá? É o homem, o ser humano está ligado a Deus. Então, é nesse sentido aí que eu apliquei aqui a palavra religião, que o Espírito Santo ele atua dessa maneira, tá bom? Ele trabalha para levar exatamente a criatura, né, caída, a se levantar e ter harmonia com o Criador, tá bom? Ele harmoniza, tá? Ele faz uma ponte, tá bom?
E isso é muito interessante, né? Muito interessante. E é tão importante valorizar o Espírito Santo, que nós encontramos aí um texto em Romanos 8, 26, que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos dizendo que nós não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós diante de Deus com gemidos inexprimíveis, né? Então, analisando direitinho, o Espírito Santo, ele nos ajuda nas nossas fraquezas, né? Sempre trabalhando, corroborando para a igreja estar ali em harmonia com o Criador, com o seu Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, ou seja, o Espírito Santo é Deus. Aquilo que se conhece verdadeiramente do Senhor só é possível por sua pessoa. Ele é o alicerce da vida e também da religião. Enquanto o mundo associa-o ao fanatismo, ele, no entanto, se mantém ativo em todas as áreas da vida, sendo dela o Criador. Então também trabalha na providência, na política, nos talentos humanos, na salvação e no crescimento espiritual. Inspirou a Bíblia e agora ilumina as nossas mentes para que possamos aí entender. Ok? Eu quero pontuar também aqui a respeito de política, que o Espírito Santo atua na política. Eu não quero aqui, pessoal, que você interprete, o Espírito Santo, então, ele levanta aí, tem levantado aí alguns pilares da política para resolver algumas questões, para favorecer a igreja. Em parte, sim, mas no que diz respeito aqui à palavra política, significa que existe vários ministérios, né? Vários ministérios. Então existe variedade de políticas, tá bom? Por exemplo, na sua família, eu acredito que tem alguém, uma pessoa ou mais de uma pessoa, que é aquela pessoa que reúne sempre ali a família para ter uma conversa de mesa, para resolver algumas situações, para colocar alguns pontos nos is. Então isso já é uma política, tá? Na sala de aula ou no colégio, sempre tem ali faculdades e etc., no hospital também. Então sempre existe ali a secretaria, existe alguém que responde ali, seja pelo hospital, né? Seja pelo aquele colégio, pelaquela faculdade, sempre tem alguém que responde. Então eu estou jogando nesse sentido aí, tá bom, pessoal? Que existe na igreja, existe aí, na verdade, uma hierarquia, né? E a hierarquia, na verdade, é uma política, tá bom? Organizada, ok? Então é nesse sentido aí que eu estou me referindo, tudo bem? Glória a Deus. Mas sendo que todos são importantes para Deus, todos são iguais diante do Senhor, mas existem os ministérios que têm ali a sua hierarquia. Então é nesse sentido aí que eu estou falando, né, pessoal? Aí nós temos aí uns que são chamados para serem mestres, outros bispos, outros pastores, presbíteros, diáconos, outros que são levantados com o dom para socorrer a igreja, dom de socorro, ok? Então é nesse patamar aí, é nesse sentido que eu estou falando sobre política. E o Espírito Santo ele atua dessa maneira, tá bom? É diferente de políticas, né, humanas que ali distribuído os santinhos, tem toda a corrupção, né? Todo o gênero humano ali é envolvido com a corrupção e tal, usando a política para se infiltrar na igreja, então é totalmente diferente, tá? O Espírito Santo ele é santo, né? Ele é justo, ele trabalha para o progresso espiritual da igreja, ele trabalha para santificar a igreja e ficar isento e levar o corpo de Cristo a ficar isento da corrupção, de tudo aquilo que contamina a alma.
Entenderam, né, pessoal? Muito bom, muito bom. Muito bem, sua vida ao mundo, ou sua vinda ao mundo, era tão necessária a nossa salvação quanto a vinda de Cristo. Sem o Espírito Santo, nossa religião é vazia e não temos provas de nossa salvação. Romanos capítulo 8, verso 9 e também o 16. Então, é Ele quem nos dá a vida física. E Jó, ele reconhece isso, né? Está escrito lá em Jó capítulo 33, verso 4. Então, espiritual, é Ele que nos dá a vida física, espiritual e ressurreta. Outro texto significativo, que é João capítulo 3, verso 5, e Romanos capítulo 8, verso 11. Então, sendo Ele o autor de tudo, que é bom e agradável em nossa existência. Gênesis capítulo 5, ou melhor, falei Gênesis, mas é Gálatas. Gálatas capítulo 5, verso 19 ao 22. Ok? Então, comentar um pouquinho mais, faltando aí 4 minutos para completar 20 minutos, né? Então, definição de pneumatologia ou pneumatologia, né? A definição de pneumatologia, quer dizer, doutrina do Espírito Santo. Então, a doutrina conhecida também como paracleteologia, né? Quer dizer, advogado, né? Ok? Paracleteologia é o estudo aí da autoridade ou doutrina do Espírito Santo. Paracleteologia é uma palavra formada por duas palavras gregas, parakletos, que significa ajudador, né? Consolador, advogado, e logia, que significa estudo, doutrina, né? Então, isso vai cair na prova aí para o grupo que está estudando aí a teologia sistemática, tá bom? Então, pneumatologia divide-se na Bíblia em 2 períodos, o do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Então, no Antigo Testamento, as atividades e as manifestações do Espírito Santo eram esporádicas, específicas e em tempos distintos. Então, no Novo Testamento, começa no dia de Pentecoste, quando suas atividades se concretizam de maneira direta e continua através da igreja. Ok? Então, no Antigo Testamento, ele se manifesta em circunstâncias especiais. No Novo Testamento, veio para morar nos corações dos crentes e enchê-los do seu poder. Ok? Então, agora falando sobre o que diz a Bíblia sobre o Espírito Santo, é um ponto também significativo, de grande importância, porque é a luz da Bíblia, né? Então, você anota aí, tá? Anota os textos, que eu chamo de tecidos, né? Tecidos da Bíblia Sagrada. A Bíblia ensina que o Espírito Santo é uma pessoa. Jesus nunca chamou o Espírito Santo de isto, né? Quando falava dele. Então, em João 14, verso 15 e também o 16, por exemplo, Jesus falou do Espírito Santo como ele, né? Quer dizer, atribuindo a uma pessoa, né? Ele, porque ele não é uma força ou uma coisa, mas uma pessoa. Então, falta instrução ou mesmo discernimento a alguém que trata o Espírito Santo como isto. Então, o Espírito Santo é uma pessoa, isso pode cair na prova, tá? Então, na Bíblia, vemos que o Espírito Santo tem intelecto, emoções e vontade. Além disto, a Bíblia diz que ele faz coisas que uma força não faria. Somente uma pessoa real, né? Então, o Espírito Santo, ele fala. Primeiro, o Espírito Santo, ele fala. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Apocalipse capítulo 2, verso 7. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e a Saulo para a obra a qual os tenho chamado. Atos capítulo 13,
verso 12. Pessoal, completou aí 20 minutos. A próxima aula, prometo que eu vou dar sequência, ok? Aos comentários referente pneumatologia ou doutrina do Espírito Santo. Então os alunos façam bom proveito, tá bom? Abraço para todos, que Deus os abençoe. Fiquem firmes aí, estudem bastante, tá bom, pessoal? Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Nós estamos aí para ajudá-los em nome do Senhor e Salvador Jesus. E com a ajuda do Espírito Santo, né, vamos sim concretizar aí esta etapa tão importante. Tá bom? Pastor Joelson, direto da Grande São Paulo. Ok? A paz do Senhor Jesus.